Olá, turma. Sou a professora Soraya. Nós iremos dar continuidade à classe gramatical dos substantivos. Na aula de hoje, iremos falar sobre as flexões dos substantivos. Os substantivos flexionam em gênero, número e grau. Aí você me pergunta, o que é flexão? Flexão é variação, modificação, é sofrer uma alteração. Quando eu falo em flexão, eu quero dizer que o substantivo, ele nem sempre vai aparecer da mesma forma, ele se modifica. Quanto à flexão de gênero, os substantivos podem ser biformes. Substantivos biformes são os que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Para que você possa entender melhor o que são biformes, quando eu coloco na frase, o aluno é bicampeão das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Bicampeão quer dizer que o aluno ganhou 2 vezes. Então, a palavrinha biforme tem bi, quer dizer que eu tenho 2 formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Vejamos os exemplos. Eu tenho aí menino e menina. Menino é um substantivo que se refere ao masculino. E menina, um substantivo que se refere ao feminino. Então, eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Fique atento aí que sofre alteração apenas a última letra da palavra. Do mesmo jeito acontece com o substantivo gato e gata. Eu tenho gato quando se refere ao masculino e gata quando se refere ao feminino, modificando apenas a última letra de cada substantivo. Vejamos outro exemplo. Eu tenho aí homem para o sexo masculino, mulher para o sexo feminino. Observe que nessa formação aqui do masculino e feminino, a palavra, ou seja, o substantivo sofre alteração por completa, diferentemente dos 2 primeiros exemplos. Da mesma forma acontece com o substantivo boi, vaca. Boi para o masculino, vaca para o feminino, observando que também o substantivo sofre alteração por completo. Então, nem sempre, para se fazer o masculino, eu tenho que colocar o O, e para fazer o feminino, eu tenho que colocar o A. Às vezes, o substantivo pode modificar por completo para se fazer o masculino ou o feminino. Quanto ao gênero, os substantivos também podem ser uniformes. Uniforme quer dizer uma única forma, uma. Eles estão divididos em epiceno, comum de 2 gêneros, sobrecomum. Iremos começar por epiceno. Veja o substantivo a barata. Não existe o barato. Então, para eu poder identificar o sexo desse substantivo, eu vou ter que colocar a palavrinha macho quando eu quero me referir ao masculino. E quando eu quero me referir ao feminino, eu coloco a palavrinha fêmea, identificando o sexo desse substantivo. Da mesma forma, acontece com o substantivo coruja. Eu digo a coruja macho quando quero me referir ao sexo masculino. Eu digo a coruja fêmea quando eu quero me referir ao sexo feminino. Eu quero que você fique atento e atenta que o substantivo não sofre alteração. Ele tem uma única forma. O que eu vou identificar o sexo é utilizando a palavra macho ou fêmea. O tatu macho para o masculino. O tatu fêmea para o feminino. O canguru macho para o masculino
o canguru fêmea para o feminino. Os epicentros se referem aos animais e se usa macho ou fêmea para identificar o sexo do animal. Continuando ainda com os substantivos uniformes. E lembrando que substantivo uniforme é uma única forma e que o substantivo não sofre alteração. Comum de dois gêneros. Ele tem uma só forma para os dois gêneros. Para identificar o sexo, eu vou ter que colocar uma palavrinha, que essa palavrinha pode ser um artigo, um numeral, um pronome, acompanhando esse substantivo. Veja o exemplo. Eu tenho o artista, a artista. Observe que acompanhando o substantivo artista, eu tenho o artigo o, quando eu quero me referir ao sexo masculino. E o artigo a, quando eu quero me referir ao sexo feminino. O estudante, a estudante. Eu tenho aí o artigo acompanhando o substantivo para identificar o sexo masculino ou feminino. Os substantivos sobrecomum. Eles são usados para as pessoas. Tanto usa-se para o sexo masculino quanto para o feminino. O substantivo não sofre nenhuma alteração. Veja aí, eu tenho a pessoa. Tanto eu posso me referir ao sexo feminino quanto ao masculino, sem sofrer nenhuma alteração. Da mesma forma, a criança, a testemunha, a vítima. A criança. Não existe o criança. É a criança tanto para o masculino como para o feminino. E aí você me pergunta, como eu posso identificar se está no masculino ou feminino? Você só poderá identificar se estiver dentro de um contexto. O gênero de um substantivo não está relacionado apenas aos seres vivos, indicando o sexo masculino ou feminino. Estrela é um substantivo feminino. Veja, a estrela. Dessa forma, eu identifico que é um substantivo feminino. Bolsa. Eu digo a bolsa, substantivo feminino. Papel. O papel, substantivo masculino. Relógio. O relógio, substantivo masculino. Dando continuidade às flexões de substantivo, o substantivo também flexiona em número. Quando eu falar em flexão de número, você vai sempre lembrar de singular e plural. Quando eu falar em número, você vai associar a quantidade. Singular indica um único ser. O plural indica mais de um ser. Para se fazer o plural dos substantivos, é só você acrescentar a letrinha S no final do substantivo. Essa é uma regra geral. Eu tenho árvore no singular, porque me refiro a um único ser. E tenho árvores no plural, com o acréscimo do S, porque me refiro a mais de um ser daquela espécie. Eu tenho bola para o singular, bolas para o plural. Veja que para fazer o plural, apenas acrescentei um S no final do substantivo bola. Como eu disse para vocês, para fazer o plural, a regra geral é colocar apenas um S no final do substantivo. Porém, alguns substantivos formam o plural, obedecendo a algumas regras. Veja, substantivos terminados em R, S ou Z. Acrescenta-se ES. Radar terminou em R. Eu vou acrescentar ES para fazer o plural e fica radares. Gás termina em S. Eu acrescentando ES fica gases para fazer o plural. Nós termina em Z. Acrescento ES, fica nozes e assim eu faço o plural. Substantivos terminados em L
precedidos de vogal A, E, O, U, substitui-se L por IS. Veja o substantivo jornal. Terminou em L. Antes da letra L vem a vogal A. O que é que eu faço? Para fazer o plural, eu retiro o L e acrescento IS, fica jornais. Lembrando que precedido é o que vem antes. Papel. Eu tenho a letra L, precedido da vogal E. Para fazer o plural, eu retiro a letra L, acrescento IS, fica papéis. Lençol. Termina em L, precedido da vogal O. Então, para fazer o plural, retiro o L e acrescento o IS, fica lençóis. Azul. Termina em L, precedido da vogal U. Para fazer o plural, retiro o L e acrescento o IS, fica azuis. Substantivos terminados em ão. Substitui-se o ão por ãos, ães ou ões. Lembrar que substituir é trocar. Mão fica mãos. Pão fica pães. Mamão fica mamões. Substantivos paroxítonos terminados em S e X são invariáveis. O que é isso? Não muda. Artigo O para o singular, o pires. Artigo os para o plural, os pires. Observe que o substantivo pires termina em S. Portanto, ele é invariável, não muda. O que identifica o singular e o plural é o artigo que acompanha. Substantivo tórax termina em X, segue a mesma regra, é invariável. Eu vou fazer o plural acrescentando um S no artigo O. Então, fica o tórax no singular, os tórax no plural. Bons estudos e até a próxima.